Mas, gente, a gente convidou aqui a nossa querida professora de Kundalini Yoga, Giovana, e a gente queria conversar um pouquinho sobre doença crônica e depressão. Setembro é o mês de prevenção do suicídio, né? Então, e como a gente tem esse processo de convívio muito longo com a doença crônica, e a gente percebe que é bastante comum as pessoas que convivem com a doença crônica ter um nível muito grande de tristeza e muitas vezes também de depressão. E a Giovana já está no 4º ano de psicologia, né, Gi? E ela participa de um projeto muito legal, que é o Projeto Não Se Mate, de Jundiaí. E faz tempo, desde que você entrou para a faculdade, você começou nesse projeto, né? O projeto ele foi criado em 2018. Eu entrei na faculdade em 2017, então foi bem próximo. E uma das coisas assim que eu penso muito profundamente no processo da doença crônica, eu sempre falo, os amigos que acompanham a gente mais de perto, eu falo assim, às vezes a doença crônica vence a gente pelo cansaço, né? Que é tanto não que a gente vai recebendo no caminho, que chega uma hora que a carga do não acaba ficando cansativa. E tem um trecho de uma música da Flávia Venceslau que eu gosto muito, que fala assim, só o tempo sabe o que resiste um coração. Então eu gostaria que você fizesse a introdução para a gente, a partir dessa fala, Giovana. Bom, então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre depressão, né, de forma geral. E aí depois a gente começa a falar mais especificamente, né, das doenças crônicas e a depressão junto. Então, acho que é importante a gente começar entendendo o que é a depressão. Então, depressão é uma doença. Depressão não é frescura, não é falta de Deus, é uma doença. Então, da mesma forma que a gente vai no médico para tratar problemas hormonais relacionados ao ciclo menstrual, a gente deve ir ao médico, ao psicólogo, para tratar da depressão, que é uma doença. Então, a depressão ela tem 3 causas principais. A causa biológica, então lá no nosso cérebro, os hormônios, neurotransmissores, então noradrenalina, dopamina, serotonina, enfim. Tem a causa genética, então pessoas com depressão na família trazem também uma carga genética, e a causa psicológica e ambiental. Então, fatores externos que nos afetam psicologicamente que podem desencadear uma depressão. Então, por exemplo, um estresse crônico, estresse agudo, enfim. E aí, quando a gente traz para a doença crônica, e também essa questão do tempo, né, que você trouxe, o diagnóstico de uma doença crônica pode ser o início de um processo de luto, porque a gente está falando, o luto ele não acontece só quando a gente perde alguém na nossa vida. O luto acontece quando a gente tem perdas significativas. E uma doença crônica, ela pode significar muitas perdas. Então, significa, né, a perda da sua saúde, pode significar a perda de habilidades, a perda de capacidades, de autonomia. Então, é muito comum, a partir do diagnóstico, você iniciar um processo de luto. E o luto, no início dele, ele vem com sentimentos muito semelhantes a uma depressão. Então, uma tristeza, a vergonha, a culpa, ansiedade também, essa sensação de que você perdeu o controle da sua vida. Isso faz parte do luto. Então, tá lá dentro de uma das fases do luto, lá na negação, né? Esse começo
é um entorpecimento, parece que a pessoa está vivendo um filme. E aí, depois de um tempo, então, o que diferencia um processo de luto natural, saudável, de um início, né, um processo de depressão clínica? É o tempo. Então, diz que em média, né, algumas pessoas menos, outras pessoas mais, de 2 meses para viver esse luto. Depois de tempo, então, pode indicar uma causa, uma depressão clínica, né, que aí precisa ser tratada lá com os profissionais. Então, e também é muito importante que a gente compreenda a diferença, né, entre a tristeza e a depressão. Então, a tristeza é quando a gente está triste por algum motivo, mas isso não faz com que a gente pense que é incapaz de realizar as coisas, que a gente é incapaz, enfim, de seguir a nossa vida, do nosso futuro. Então, isso é a tristeza. A depressão, ela está ligada com esse sentimento se autodesvalorizar. Então, esse sentimento de que você não será capaz de continuar a sua vida, que você não tem, que você é desprezível, que você é um perdedor. Então, é super importante a gente ter esse conhecimento. E mais? Vou pensar. Então, como que é para uma pessoa que está do outro lado, né, não a pessoa que está vivendo a doença crônica, como que ela faz para entender se essa pessoa com doença crônica está passando por uma depressão? Então, é importante ficar atento, sempre conversar, acolher, não desprezar o sentimento do outro. Então, se a pessoa diz que está triste, não é para você falar, ai, vamos, bora, vamos pra frente, ai, de novo essa história, de novo esse discurso. Não, pelo amor de Deus. Não é para você afundar a pessoa também, mas é acolher, escutar, compreender, mostrar que você está ali para estar junto, né? Ter essa compaixão, esse acolhimento. Então, isso também ajuda lá no processo de luto, também ajuda a impedir, né, esse processo, né, essa ida para a depressão. Pode ser algo que ajude a evitar essa depressão. E porque... que mais, Márcia? Pode falar. Não, porque eu falo sempre assim, o primeiro momento, quando você recebe o diagnóstico, ele é bem complicado, dependendo do tipo de doença crônica que você tem nesse diagnóstico, né? Porque tem algumas doenças crônicas que não são graves, mas tem algumas que realmente são muito graves. E essas doenças que vêm, elas parecem que vêm como um furacão e destrói tudo, né? Então, hoje eu estava ouvindo uma palestra muito interessante sobre tristeza, que num primeiro momento, realmente a gente precisa acolher essa destruição que veio na vida da gente. Não é fácil, né? Então, da raiva, da revolta, que são, acho que, os primeiros sentimentos que vêm pra gente e que é absolutamente normal na caminhada, né? E depois, quando você olha a sua casa, vamos falar assim, a sua vida, aquela vida que você tinha, toda planejada, o seu trabalho, as suas capacidades, né, físicas, motoras, a sua liberdade de ir e vir, a sua capacidade de enxergar, que muitas doenças vão tirando vários sentidos da nossa vida, né? E quando você olha para trás e você vê toda a sua vida destruída, é como se você olhasse e falasse, pô, passou um furacão e aquela casa bonita que eu tinha está toda no chão. O que sobrou ali? Sobrou escombro, sobrou destruição. E você não seria humano se você olhasse para aquilo tudo e falasse, nossa, que alegria, que bom que aconteceu isso. Né? Então, o normal é você olhar para a destruição, você sentar, chorar e ficar triste. Então, esse é o primeiro momento, eu acho. E a partir daí, você falar, bom, tá tudo no chão, tudo destruído, e eu tenho que reconstruir. Então, como que vai ser essa reconstrução? Né? E daí a gente vai buscar as forças internas. Mas
é bem difícil quando você tem uma doença crônica de longa data, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, dependendo da intensidade da dor física que essa doença traz também, das incapacidades que ela vai trazendo, vai ficando difícil você ter essa força de reconstruir aquela casa caída, né? Uhum. E aí é onde eu acho que é onde você tem que ter a sensibilidade de acordar, de olhar e falar assim, bom, eu acho que eu não vou reconstruir uma casa igualzinha àquela que eu tinha antes. Vamos ver o que dá para reconstruir na medida do possível, né? Uhum. E também, hoje em dia, pode finalizar, pode falar. Não, eu acho que é esse processo da gente ter essa capacidade de falar, eu vou construir alguma coisa nova a partir disso que eu tenho hoje, né? Uhum. Porque muitas vezes, e eu e a Ronilda, a gente já caiu nesse erro, da gente ficar batendo naquela tecla que a gente vai voltar para o início antes do diagnóstico. Ah, não, a gente vai lutar, a gente vai conseguir, a gente vai resistir, a gente vai chegar lá. Mas aí na caminhada isso vai ficando um fardo cada vez mais pesado, porque você faz tudo certinho, tudo que o médico te pede, você segue a risca, tal, vem o resultado do exame, tá pior que o outro. Não, vamos lá, a gente vai conseguir, vamos isso, vamos aquilo. Aí você faz de novo tudo certinho, tal, aí vem o resultado do exame, tá pior. E o seu corpo vai dizendo que você tá pior, né? Uhum. Então, eu acho que um grande aprendizado é você aceitar que a vida ela pode ser intensa, mesmo que você não tenha aquelas mesmas condições de antes. Sim, exatamente. E também hoje em dia tem é algo acho que muito presente, principalmente com as redes sociais, dessa felicidade o tempo todo, o imediatismo. Então, quer receber um diagnóstico num dia e estar bem no outro. Então, é algo que é uma cobrança muito grande. Então, é meio que assim, quase que na visão, né, social, é quase que proibido ficar triste, proibido você se sentir mal e chorar, né, diante dessa casa que está destruída. Então, por isso que a gente tem que ter consciência de que é um processo natural e que é o normal. E o fato de ser normal não tira a importância e não tira a dor e o sofrimento desse processo. Então, ai, não, ela tá passando por luto mesmo, é normal. E você vai desmerecer o sentimento do outro. Então, de ter essa sensibilidade, né? E essa felicidade também, essa cobrança por uma felicidade também é muito presente, porque você está ali diante de um processo, diante de uma perda, diante de um luto, e dali 2, 3 dias as pessoas à sua volta querem que você esteja bem, querem que você esteja feliz, querem que você aceite logo isso, e ai, bola pra frente, vida que segue, né? Não. É o meu tempo, é o meu processo, é o meu momento. E é muito importante que a gente viva essa tristeza e essa ansiedade, porque é a partir desses sentimentos que a gente se mexe. Se tá tudo bem, tá todo mundo muito feliz, você continua. Tá ótimo, por que eu vou mudar? E é nesse baque, é no caos, que a gente fala, não, pera, eu preciso mudar, eu preciso adaptar. E aí que a gente começa a transformar a nossa vida. Às vezes o caos vem de forma repentina, inesperada, né, diante de uma doença crônica. E é isso que você falou, tem que se adaptar. Então, tem que tentar reconstruir essa casa e ela não vai ser construída da mesma forma, né? Ela não será a mesma casa. Ela será uma casa que antes foi destruída, mas que ela foi construída novamente, de outras formas, com outro material, né? Isso é muito interessante. O que não quer dizer que porque ela foi reconstruída de uma outra forma, ela não vai ser tão aconchegante quanto a outra era, né? Ela pode ser. Exatamente.